Agora são 8h39. Nesta terça-feira, o Brasil registrou um novo recorde com 2.798 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. 88 pessoas morreram na fila à espera de leito. Já são 282.400 óbitos desde o início da pandemia. São sucessivos recordes de números de casos e mortes por Covid no Brasil. É a pior crise sanitária da história do país, de acordo com a Fiocruz. Mas uma cidade no Brasil está sendo referência no combate à Covid-19. Araraquara, interior de São Paulo. Especialistas da área médica que deram entrevistas aqui no Jornal Brasil Atual e também em diversos meios de comunicação citam esse município como exemplo a ser seguido. Lá, após o lockdown, a transmissão do coronavírus caiu 50%. E é com o prefeito de Araraquara que a gente fala neste momento, Edinho Silva, ele que cumpre o 4º mandato à frente da cidade e foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação no governo Dilma Rousseff. Olá, Edinho, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, é um prazer imenso falar com você e falar com todo o público que nos acompanha. Edinho, bom, vocês conseguiram aí detectar a variante de Manaus com rapidez. Como é que foi todo esse processo, essa tomada de decisão de lockdown? Quais as medidas polêmicas tomadas e quais são os índices exatos de diminuição dessa doença aí em Araraquara? Olha, Marilu, nós em 2020 montamos uma estrutura aqui em Araraquara que funcionou bem, fez com que Araraquara se tornasse a menor letalidade de Covid-19 no estado de São Paulo e a terceira menor do Brasil, né? Foram várias medidas tomadas, né? Nós tivemos uma testagem em massa, né? Quem nos dera ter vacinação em massa. Nós tivemos uma testagem em massa, né, em parceria com a Unesp, com a Universidade Estadual Paulista, a Universidade Pública, né? Nós tivemos equipes de bloqueio, portanto nós agíamos rápido em relação aos contaminados, tivemos telemedicina para monitorarmos os contaminados, também equipes de consulta em casa, principalmente dos grupos de risco, né? Abrimos um hospital de campanha, abrimos um centro de referência para pacientes sintomáticos, abrimos uma outra unidade de suporte também para internação. Enfim, a cidade fez a lição de casa, tanto que se eu pegar aqui, só para que eu atualize, pegar os dados aqui recentes, só para que a população entenda, nós fizemos até hoje quase 90 mil testes, ou seja, para que a gente pudesse detectar o paciente contaminado o mais rápido possível. Nós temos 37.752 testes por 100 mil habitantes. Para a gente ter uma dimensão, o Brasil tem um pouco mais de 13 mil e São Paulo 20.786. Então a cidade fez a lição de casa, né? E nós criamos um centro de inteligência para monitorarmos a pandemia, que nós acompanhávamos os dados diariamente. Quando foi na última semana de janeiro, nós tivemos um crescimento acentuado da curva, né, da média móvel, que nos chamou muita atenção. Era muito acima de qualquer expectativa de festa de Natal, Ano Novo, de viagem de férias, enfim. Pegamos essas amostras do final de janeiro, remetemos ao Instituto de Medicina Tropical da USP e tivemos a devolutiva que a cepa que já estava contaminando aqui em Araraquara, contaminação doméstica, era a P1, a mutação brasileira do coronavírus, a cepa de Manaus. Imediatamente nós olhamos para Manaus, Marilu, e olhamos aquilo que tinha acontecido em Manaus. Pacientes morrendo sem atendimento médico, sem oxigênio, porque o oxigênio é fundamental para que o paciente possa lutar pela vida quando ele contrai o coronavírus, quando ele desenvolve a Covid-19. Corremos atrás de ampliação de leitos, entramos em contato com as empresas que produzem usinas de geração de gás medicinal, principalmente por conta do oxigênio de alta pressão, né? Atrás de equipes médicas para ampliação desses leitos. A unidade que nós tínhamos de enfermaria, que era uma unidade de retaguarda, nós saímos de 20 leitos para 52 leitos.
E o hospital de campanha, nós saímos de 51 leitos para 71 leitos. Né? E estamos abrindo agora mais 20 leitos numa outra unidade. Enfim, a cidade correu atrás, montamos leitos. Mesmo assim, mesmo aumentando as restrições, classificando Araraquara na fase vermelha, nós notamos que a curva de contaminação não caía. Ela não caía. E ela continuava ascendente. O que nós fizemos? Conversamos com os profissionais que estudam o coronavírus, que acompanharam Manaus, que acompanharam a Europa, né, com a Organização Mundial de Saúde, com a OPAS, conversamos com a ciência. E a conclusão foi uma só: ou Araraquara aumenta as restrições, ou todos os leitos que nós estávamos produzindo seriam insuficientes. E foi isso que nós fizemos. Nós procuramos alguma experiência no Brasil, não tinha, procuramos experiências na Europa de medidas mais duras de isolamento, não achamos, e construímos um caminho próprio, que foi fechamento de tudo, absolutamente tudo, inclusive de supermercados, né? Nós mantivemos aberto apenas farmácias e unidades de saúde, retiramos o transporte público, que nem a Europa havia feito, e reabrimos depois os supermercados no 7º dia, para que a gente pudesse evitar desabastecimento, e o transporte público no 10º dia de isolamento. Então foram medidas duras, e depois voltamos à cidade à fase vermelha, ou seja, com muitas restrições. E os dados, Marilu, os dados são inegáveis. Só para que eu termine aqui a minha fala, para que quem está nos acompanhando possa entender. A média móvel caiu 53%, a média móvel das contaminações. As internações caíram 30%, mais ainda, para que quem está nos assistindo e nos ouvindo entenda. As internações demoram para cair, porque um paciente, muitas vezes, em leito de UTI, ele chega a ficar mais de 30 dias, ele chega, a média, que era uma média de 10, 12 dias em 2020 de um paciente na UTI, essa média já subiu muito, ela já está aí batendo na casa dos 20 dias, né? Mas os leitos de enfermaria, nós já tiramos a pressão. Nesse exato momento em Araraquara, faz mais de uma semana que nós não temos nenhum paciente aguardando internação, né? Nós tivemos pacientes em quarentena, derrubamos 65%, né? E o mais importante, das amostras positivadas, daquilo que nós coletamos no dia, remetemos aos laboratórios, nós tivemos uma queda de 62%. Então, infelizmente, Marilu, se nós não temos um governo federal que assuma a sua responsabilidade, né, de garantir o Plano Nacional de Vacinação, na minha avaliação, o governo federal foi omisso, porque em dezembro, e falo isso com muita tranquilidade, falo inclusive que alguém que teve no Ministério, no governo da presidenta Dilma, que nós trabalhamos muito para enfrentar o Zika, né, a epidemia de Zika naquele momento. O governo tem uma vigilância epidemiológica que funciona, tem uma vigilância sanitária que funciona, a Anvisa tem acesso a muitas informações, nós temos as universidades federais implantadas no Brasil inteiro, né, as áreas de biológicas que têm centros de pesquisa. O governo sabia em dezembro que aquela mutação do coronavírus de Manaus iria se espalhar pelo Brasil inteiro, porque é uma questão lógica para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Em Manaus fica a Zona Franca de Manaus, todos os produtos eletrônicos, motos, bicicletas, a imensa maioria da produção é de Manaus, portanto as empresas logísticas vão para Manaus para distribuir produção de produtos tecnológicos, de motocicletas, bicicletas e tudo mais, para o Brasil inteiro. Como que essa cepa não iria se espalhar? O governo deveria, em janeiro, ter liberado recursos para os municípios estarem ampliando leitos, para governadores estarem ampliando leitos em seus hospitais estaduais, deveria ter liberado recursos para ampliação de testagem, deveria ter dado um start nas indústrias de produção de equipamentos, de geração de gases, para que nós não estivéssemos vivendo esse colapso de oxigênio que nós estamos vivendo hoje. Deveria ter estimulado a montagem de equipes médicas. Se o governo tivesse feito isso em dezembro, hoje o Brasil não estaria vivendo esse genocídio que nós estamos vivendo. É um genocídio, é a maior
é a maior tragédia humanitária da nossa história, é uma catástrofe humanitária que nós estamos vivendo. Ontem nós batemos o recorde de quase 3 mil mortes em 24 horas, isso é genocídio. Então, infelizmente, né, como nós não temos uma política de vacinação, porque se em dezembro o governo tivesse dado celeridade ao processo de vacinação, tivesse comprado vacinas, né, nós não estaríamos talvez vivendo a situação como hoje. Se você não tem vacina, Marilu, você só tem uma forma de enfrentar a pandemia, infelizmente, é com isolamento social. Se você não tem vacina, você tem que enfrentar com isolamento social. Exato, aqui em São Paulo a gente está com medidas restritivas, mas a gente percebe novamente a lotação no transporte público, né, no metrô, no ônibus. O que você fez foi justamente fechar, né, por alguns dias esse transporte público e teve aí a queda desses índices que você acabou de falar. Aqui em São Paulo, já passou da hora da gente, em outras cidades também do Brasil, vamos ampliar, passou da hora de ter essa mesma postura que você teve aí em Araraquara? Marilu, eu dizia, se você pegar as minhas entrevistas no começo de fevereiro, eu dizia, olha, porque qual é a diferença? Não tem nada, Marilu, nada, geograficamente, economicamente, culturalmente, que explique Araraquara ter a mutação do coronavírus e outras regiões do Brasil não terem. É absurdo isso. A única diferença é que Araraquara achou antes, que nós temos um monitoramento. Eu agradeço muito a minha equipe de saúde, que é a equipe da prefeitura. Nós temos um monitoramento muito rígido, notamos o crescimento da curva rapidamente. A única diferença foi que detectamos a cepa e tomamos as providências. Hoje eu digo com alívio, vou dizer para você que é alívio, nenhum paciente de Araraquara faleceu sem que tivesse o direito de lutar pela vida. Nenhum paciente de Araraquara faleceu sem assistência médica. Mesmo quando nós tivemos uma pressão altíssima nos leitos, nós equipamos uma UPA da cidade, transformamos ela numa central de atendimento assintomáticos do coronavírus. Lá nós montamos uma estrutura com respiradores, com leitos de enfermaria. Enquanto o paciente aguardava a prefeitura correr atrás de produção de leitos ou arrumar internações, muitas vezes fora da região, o paciente estava ali assistido. Então nenhum paciente faleceu por falta de atendimento. Eu falo isso com alívio, mas porque a diferença foi que nós detectamos a nova cepa antes. Essa foi a única diferença. A cepa já estava transitando pelo território brasileiro. Então, se você não tem vacina, você só tem uma medida a tomar. Isso não sou eu que digo, é a ciência que diz, é o isolamento social. Então os prefeitos hoje, eu tenho visto, o Ribeirão Preto decretou lockdown hoje, Rio Preto decretou lockdown, e me parece que outras cidades do Brasil estão decretando. Não é porque o prefeito quer, porque não tem outra saída. Se você não tem vacinação em massa, se você está levando a colapso o teu sistema de saúde. O que é um sistema de saúde em colapso? É quando você tem mais pacientes necessitando de leitos do que leitos ofertados. Isso é colapso, é simples. Você não tem leitos para atender todos aqueles que precisam de leitos. Então, se você não vive uma situação de colapso, você não tem outra medida a não ser o isolamento social, e foi o que nós fizemos em Araraquara. Foi muito difícil, porque nenhuma cidade do Brasil tinha feito, nenhuma cidade tinha tomado uma medida tão dura assim. Fomos muito criticados, inclusive pelo presidente da República, em programas de televisão, mas isso não fez com que eu alterasse as minhas convicções, porque elas não são minhas, são as convicções da ciência, dos pesquisadores, daqueles que acompanham desde o início a Covid-19 no Brasil e no mundo. Portanto, eu simplesmente segui a orientação da ciência. E como é que você lidou com a pressão econômica, Edinho? Porque muitos políticos, eles não estão conseguindo enfrentar esse ponto, né, da economia, enfim, as empresas pressionando, os empresários pressionando, governos. Você acabou tomando a decisão e ponto. E como é que você vê também essa dificuldade? Como é que foi essa dificuldade para você? Marilu, o que eu te digo, primeiro tem uma falsa contradição que nós temos que começar a enfrentar esse debate. Não existe contradição entre economia e vida. Ela é falsa, ela é mentirosa. Vou repetir, ela é mentirosa. Quem fica criando contradição entre vida e economia está mentindo para o povo brasileiro, está mentindo, descaradamente mentindo. Por quê?
Marilu, o problema da economia, da estagnação econômica que o Brasil vive hoje e que o mundo vive é a pandemia. Nenhum investidor vai pegar os seus ativos e investir num país que está mergulhado numa pandemia. Então, o principal problema hoje da economia brasileira é a pandemia. Se resolver o problema da pandemia, o investimento volta, o emprego volta, a renda volta, a produção de riqueza volta. Então, não existe essa contradição. E qual investidor vai pôr dinheiro num país que está empilhando caixões, que empilha quase 3 mil caixões num dia? Nenhum investidor vai pôr dinheiro numa economia que está vivenciando isso. O que eu penso é que falta uma política pública para enfrentamento à pandemia, falta geração de leitos, falta verba de custeio. Coordenação nacional, né, Dinho? Falta, exato. E falta, Marilu, uma política de financiamento para o pequeno e médio empresário, para o empreendedor individual, para o autônomo, que é quem mais sofre com o isolamento social, é o comerciante, é o setor de serviços. O governo deveria liberar uma linha de crédito para socorro a esses setores. Uma linha de crédito que tivesse uma carência, que eles só começassem a pagar quando o Brasil tivesse 100% da população vacinada. Como nós precisamos de uma política, o auxílio emergencial precisa voltar, porque aqui na Araraquara nós criamos uma rede de solidariedade, fizemos um pacto, né, e é liderado pela nossa Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que nenhuma família fique sem alimentação. Ou seja, nós radicalizamos também no programa de segurança alimentar, né, e temos atendido, para uma cidade como Araraquara, 250 mil habitantes, são centenas de famílias diariamente que nós estamos atendendo, para que elas não fiquem sem o básico, que é o alimento. Eu penso que o governo deveria, além do auxílio emergencial, que fosse algo razoável para o custeio das famílias. E nós sabemos que não é, os R$600 já era pouco, mas ajudava. Agora, menos que isso, eu acho que não entender como que é a vida do povo brasileiro. Acho que o governo deveria suspender as ordens de despejo, porque as pessoas não estão conseguindo pagar aluguel. Deveria suspender corte de energia elétrica por esse período. Aqui em Araraquara nós já suspendemos corte de água, porque é a autarquia municipal, nós não estamos cortando água, né? Para que as pessoas possam efetivamente enfrentar. Nós estamos enfrentando, Marilu, é como se fosse uma guerra. E no Brasil, nem a Segunda Guerra Mundial teve tanto impacto. Nem a Segunda Guerra Mundial. Nós não tivemos nenhuma tragédia humanitária durante a Segunda Guerra Mundial no Brasil. A Europa viveu, os americanos viveram, a Ásia viveu, o Brasil não. O Brasil, a única coisa que nós fizemos foi mandar os nossos pracinhas para a Itália. Mas se nós estamos vivendo uma situação de guerra, uma economia de guerra, nós temos que tomar medidas de acordo com uma economia de guerra. Não é hora do governo olhar superávit primário, não é hora do governo olhar limite de endividamento, não é hora. É hora, nesse momento, de nós vencermos a pandemia. Se nós vencermos a pandemia, a economia volta a crescer, os investimentos vão voltar, os empregos vão voltar, e aí você equaciona, inclusive pressão inflacionária, você equaciona o endividamento que aconteceu. Agora, com a pandemia, o Brasil vai se arrastar, vai empilhar caixões, e a economia vai continuar derretendo, porque o problema da economia nesse momento é a insegurança gerada pela pandemia. Só para a gente encerrar, Edinho, que a gente já está no final do jornal, qual que é a saída em relação, você já deu várias situações em que realmente o governo deveria atuar, mas esse governo dá para continuar dessa forma? A gente teve a troca do ministro, do Eduardo Pazuello, um general por Marcelo Queiroga, um médico, mas que vai continuar ainda cumprindo as ordens do presidente, em relação ao poder no Brasil. Chegou a hora de se tomar realmente, a sociedade brasileira tomar uma atitude, enfim, para afastar esse presidente da República? Olha, o que eu penso, Marilu, que a situação ela é de extrema gravidade. É de extrema gravidade. Nós estamos falando de uma tragédia humanitária. Nós vamos viver essa semana, as próximas semanas, cenas que nós nunca mais vamos esquecer, infelizmente.
Eu penso que o Congresso Nacional tem que agir. Eu penso que o Supremo tem que agir. Nós temos que ter um plano de vacinação que seja mais célere do que esse. Não dá para a gente ter um prognóstico de terminar de vacinar a população brasileira em 2022. As pessoas estão morrendo. O governo deveria parar tudo, absolutamente tudo, concentrar os seus esforços num plano de vacinação. Eu acho que deveria tentar ampliar leitos. Eu não sei se dá mais tempo, sinceramente. Eu acho que se liberar dinheiro hoje para ampliação de leitos, não sei se estados e municípios conseguem ampliar leitos. Deveria recredenciar os leitos de UTI. O governo, eu não sei se a indústria brasileira hoje consegue produzir usinas de geração de oxigênio. Não sei se nós conseguimos montar equipes médicas para tudo que vai vir aí. Mas o governo deveria ter celeridade no plano de vacinação, ampliação de leitos, custeio para esses leitos, porque os municípios estão se endividando no enfrentamento à pandemia, mas se endividando muito. Daqui a pouco o município não vai mais ter condições de arcar com o custo da pandemia. Deveria ter um socorro ao pequeno e médio empresário. Se o governo é ausente, primeiro, muitas vezes a oposição fica procurando crime de responsabilidade. Um governo que teve acesso às informações em dezembro, sabia que tinha uma nova cepa circulando, uma mutação do vírus, que ela era agressiva, que tinha Manaus estava escancarada na nossa frente. Não tomou medidas, e hoje o povo brasileiro vive uma situação de genocídio. Se isso não é crime de responsabilidade, eu não sei o que é crime de responsabilidade. Porque nós estamos falando de vidas que serão ceifadas. O Brasil vai bater 300 mil mortes agora, em abril. Em abril nós teremos 300 mil mortes. Nós estamos falando de quase 3 mil pessoas que morreram em 24 horas. Se isso não é tragédia humanitária em decorrência da ausência de um governante, eu não sei o que é crime de responsabilidade, sinceramente eu não sei. Então eu penso que o Congresso Nacional e o Supremo deveria agir, porque nós estamos falando de vida ou morte. Se nós não tivermos ações emergenciais, eu não sei efetivamente o que vai acontecer, eu não sei o quanto que nós vamos depois ter condições de fazer balanço do que o Brasil está vivendo e vai viver nas próximas semanas. Tá certo, Edinho, a gente agradece a você aqui, a entrevista. Edinho Silva, prefeito de Araraquara, um forte abraço para você e parabéns aí pelo seu desempenho. Muito obrigado, Marilu, obrigado a você, a toda a Rede Brasil Atual, TVT, e a quem está nos acompanhando pela Rede Brasil Atual e também pela TVT. Um grande abraço. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não